nosso grande finale, né? Nós deixamos para o final aí uma super palestra, onde nós teremos um assunto de extrema importância para esse mercado de saúde, na verdade para o planeta Terra, né? E os demais que ficam perto dele, sobre a questão da sustentabilidade, né? Vamos fazer um debate, não é nem uma palestra, é um debate. E para isso nós trouxemos aqui o senhor Wagner Carvalho, que é diretor da W Energy, a empresa que mais tem conseguido resultados aí nessa área de redução de gastos e na redução da conta de luz e de água dos hospitais, né? Com resultados realmente impressionantes. E um cliente da W Energy, que é o senhor Edilson Guedes, coordenador de engenharia do Hospital 9 de Julho aqui de São Paulo. Nós faremos essa atividade quase como um bate-papo, de uma maneira bem informal. Será aberto também para perguntas de quem quiser. Ao final, levanta o braço, a gente vai ter uma atividade para perguntas. E basicamente, acho que é isso, né? Muito bem. Professor Wagner, aplausos para receber nosso querido professor. Pessoal, boa tarde. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, novamente na Hospitalar, mais um ano compartilhando um pouco da nossa experiência. Então, eu queria falar para vocês que a gente vai conversar sobre a experiência sustentável pelo prisma não só de um fornecedor, de um prestador de serviço, mas sim de um cliente, entender quais são as dificuldades, os desafios de envolver todas as pessoas, e não falar só de que sucesso, mas falar das superações que são necessárias, né? Eu tenho o prazer aqui de apresentar o Edilson, que ele é engenheiro do Hospital 9 de Julho. É um hospital que já busca melhoria contínua há bastante tempo. Já tinha uma série de projetos para economizar água e energia, mas hoje ele veio mostrar aqui a prova viva que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então a gente começa apresentando o Edilson com a autoridade de quem economizou R$1 milhão na conta de água no último ano. Então uma salva de palmas para o Edilson pelo resultado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelas palmas, obrigado, Wagner, pelas palavras. E economizar água não é tão simples. Precisa de um envolvimento, precisa de pessoas que queiram realmente fazer acontecer. O Wagner já falou, sou Edilson, engenheiro do 9 de Julho. A gente vem fazendo um trabalho há mais ou menos 4 anos, beirando 5 anos. E, com certeza, com melhoria contínua. Ano após ano, mês após mês, a gente precisa entrar no número, avaliar o volume, avaliar o custo e saber que daquela redução a gente pode melhorar. Claro, e a gente vai falar isso sem impactar o paciente, sem impactar os colaboradores e sem impactar quem utiliza as instalações. Muito obrigado pela presença e espero que seja bem produtivo o nosso bate-papo. Muito bem. Então, falar um pouco sobre a responsabilidade dos brasileiros, né? Nós somos em 195 países e 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Mas não é porque nós somos o país que mais temos água que nós podemos desperdiçar. Então, a gente tem que rever essa questão da cultura da abundância, de que quando tem água no reservatório, a gente pode gastar, porque um ano antes da pior crise hídrica da história de São Paulo, que foi em 2014, os reservatórios estavam cheios, né? Então, o fato de nós estarmos no país que mais tem água no planeta só aumenta a nossa responsabilidade. E aí o pessoal da comissão científica organizou algumas perguntas e eu vou projetar aqui na tela e eu vou dar sempre a preferência para o Edilson começar respondendo, vou ler as perguntas, depois eu vou complementando se for o caso e apresentando também minha opinião como especialista. A gente sabe que a economia de água na rotina de um hospital como o 9 de Julho é 1 em 500 itens, 1 em 1000 itens que eles têm que cuidar. Já no meu caso é 1 em 1, que eu dediquei meus últimos 15 anos a pesquisar esse tipo de solução. Então vamos aproveitar o máximo aqui da experiência do Edilson. Então a primeira pergunta aqui, o que o 9 de Julho ganhou em implantar um projeto de eficiência hídrica? Edilson. Bom, essa pergunta a gente reflete o seguinte. Primeiro momento, ganho financeiro, isso é claro. A gente ganha, retorna o valor, mas a gente também tem que pensar na nossa responsabilidade, igual você acabou de comentar. Temos a sensação que temos água em abundância,
porém isso é um fato que a gente só acha, a gente não tem. E ano após ano a gente sabe que racionamento, conscientização, reduzir o consumo. Então, além do ganho financeiro, a gente tem que imaginar que a gente está fazendo um trabalho para a comunidade também, para os nossos colaboradores, para os nossos pacientes. Porque quando se utilizam das nossas instalações e verificam que a gente tem uma torneira eficiente, um vaso com a tecnologia eficiente, um chuveiro com tecnologia eficiente, ele leva isso para a casa dele, ele comenta isso com os familiares, com os amigos. Então, é uma cadeia. Claro, vamos pensar financeiramente? Sim, mas a consequência é um bem comum. A gente vai reduzir a demanda dos reservatórios, a gente vai reduzir os períodos de racionamento. Então, acredito que essa é a mensagem principal. Sustentabilidade não é só ganho financeiro. Muito bem. Aproveitando a oportunidade, queria compartilhar que 70% da reserva hídrica do Brasil está na parte da Amazônia ali. Então, lá onde tem pouca gente, tem muita água. Aqui onde tem lá tem muita água e pouca gente. E aqui é o contrário, muita gente, pouca água, né? Por isso que nós temos esses problemas de tem água num local e não tem no outro, e mesmo sendo o país que mais tem água. Mas já que você tocou na questão financeira, a população, às vezes, quando tem um reajuste na tarifa de ônibus, 5 centavos, 10 centavos, ocorrem manifestações, eles vão lá para a Avenida Paulista, mas o que pouca gente percebeu, Edilson, é que nos últimos 5 anos, o preço da água em São Paulo subiu 46%. Então, você tem que responder por um orçamento, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que correr mais para continuar no mesmo lugar, se quiser continuar mantendo essa questão da eficiência, esse desafio, né? Então, bem observado. Vamos para a segunda pergunta, então. Que modelo de negócio foi adotado para financiar a operação do Hospital 9 de Julho e por quê, né? Para viabilizar um projeto como esse, em algum momento você vai ter que vender essa ideia para alguém, vai ter que convencer o financeiro e outras áreas, e cada um tem um nível de consciência em relação ao assunto, né? Então, como é que foi esse desafio? Como é que você fez, então, para viabilizar esse projeto, Edilson? Essa pergunta é boa, que eu lembro muito bem. Como que foi para conseguir aprovar um projeto, até então, há 4 anos atrás, iniciando esses trabalhos, muito até então inovador. E eu lembro que a W ela trabalha com 2 modelos, né? O financiamento e ela acaba acompanhando os custos com o cliente, o retorno dela é com a redução do cliente e propriamente a aquisição do cliente. Na época, nós preferimos fazer um piloto, que é muito típico do trabalho que a gente executa no 9 de julho. Nós somos pioneiros em fazer um piloto, acompanhar 1, 2, 3 meses, validar com a equipe de infecção hospitalar, gerenciamento de leitos, toda a equipe de internação, a gente envolve várias áreas, e se aquilo funcionou em 1 mês, 2 meses, vamos aplicar, porque ele vai funcionar no hospital como um todo. Então foi exatamente isso que a gente fez lá, 4 anos atrás, iniciamos um piloto, inicialmente com as torneiras, e vasos sanitários, acompanhamos a evolução da conta, a evolução dos gastos, e depois nós aplicamos para o hospital como um todo. E só a título de informação, hoje a gente já tem mais de 1.500 pontos de consumo de água sustentáveis no hospital, considerando vasos, torneiras, chuveiros. Muito bem, parabéns. Então, como o Edilson comentou, o modelo de negócios da W Energy foi concebido para ser uma proposta irrecusável. Então, a gente pesquisa, importa o que existe melhor de tecnologia em termos de mundo, e se o cliente está em caixa, ele pode investir. Só que mais de 95% das empresas preferem que a nossa empresa faça o investimento. Muitas vezes por desconhecimento das tecnologias, ou até mesmo por falta de caixa, precisar abrir espaço no orçamento. Mas o que põe o Hospital 9 de Julho um passo à frente é que desde o começo ele sempre optou em fazer os investimentos. E esse comportamento evidencia o quê? Que você acredita no projeto, sabe que vai dar certo, fizeram um belo trabalho de engenharia testando tudo, existe uma série de vídeos mostrando antes e depois, e não é à toa que vocês conseguiram esse resultado, né? E para quem não conhece esse modelo de negócio de investimento, é aquele onde o fornecedor recebe um percentual da economia obtida, e se não tem economia, não tem remuneração. E mesmo assim, nós temos um contrato de gestão de sustentabilidade com o hospital. Então, para ganhar tempo, partindo agora para a nossa terceira pergunta. Então, vamos lá. A gente falou um pouco
do resultado e tem ganhos diretos, ganhos indiretos, mas quais resultados o Hospital 9 de Julho vem colhendo, tanto financeiro como outro, se você quiser pontuar, Edilson? O resultado primeiro que eu coloco nesses pilares, eu acredito que é a imagem do hospital perante o seu público. Você está entregando qualidade na ponta, entregando saúde, mas você não esquece os recursos naturais, tanto em energia quanto em água, gás natural e entre outros. Falando de números, em 4 anos o hospital ele cresceu 51%. Aí a gente pensa, a conta de água cresceu 51%, no mínimo. Você está crescendo, um hospital com 66 mil metros quadrados, e foi justamente ao contrário, a curva foi ao contrário. O hospital cresceu 51% e a conta de água, a evolução da conta foi para baixo. Então, hoje, fechamos em 2018 com um volume de água economizado de 24 milhões de litros. Tá? Então, nós economizamos 24 milhões de litros, com o hospital crescendo 51%. É desafiador. Isso merece uma salva de palmas. É desafiador. Obrigado, obrigado. Então, nesse primeiro momento, essa foi a ideia. Eu estou falando só de volume. Quando a gente fala em financeiro, fechamos 2018 com economia beirando 1.026.000 só na conta de água. Tá? Então, esse foi um trabalho que, claro, no primeiro momento não aparece. Então, são 4 anos. E agora que a gente vem colhendo e mantendo. O principal trabalho é manter essa economia e todo esse know-how. Vamos lá. Já que o cliente é o centro de tudo, vamos falar sobre um pouquinho do que está escrito aqui do lado, a experiência sustentável paciente. Quando o paciente ele entra num banheiro e vê que ele abre o chuveiro e demora 10 minutos para chegar água quente, ou ele abre a torneira e respinga, molha a roupa, não tem um sistema de duplo acionamento na caixa acoplada, ou uma descarga ecológica, isso não desperta admiração. Só que o contrário é verdadeiro. Quando você vai lá e tudo funciona e está eficiente, ele sente orgulho de estar naquele hospital. Porque o hospital ele tem que oferecer, sim, um ambiente de cura. E sustentabilidade veio para ficar. Né? Um hospital saudável ele tem que ser sustentável, ele tem que ser eficiente. Né? Só que, às vezes, você implanta um projeto como esse e tem ganhos indiretos. Quando você coloca uma iluminação mais eficiente, você economiza no ar-condicionado. O Edilson, engenheiro eletricista, confirma isso? Confirma. Mas quando você economiza a água, será que você economiza em outros pontos também? Você poderia compartilhar um pouco sobre isso, Edilson? Sim. A economia de água ela acaba refletindo em vários outros pontos. Um deles é a conta de gás. A conta de gás acompanha também a economia de água. Eu demando menos do meu sistema de água quente, consequentemente, eu demando menos do meu consumo de gás. Economizamos também nesses últimos 4 anos na conta de gás 21%. Tá? Então, foi aquilo que eu falei. O hospital ele cresce, porém, as despesas, que são os grandes vilões, acredito que tem vários gestores aqui na frente, a gente sabe, nós somos cobrados pelas despesas, e despesa nunca é bem vista. Então, a gente tem que fazer um trabalho para a despesa diminuir com o hospital crescendo. Olha que desafio interessante para nós. Muito bem, fazer a defesa aqui dos gestores, dos diretores, que às vezes parece que lidando com eles nada está bom, né? Então, cada ano que passa, a gente é mais exigido, mais cobrado, tem mais metas, mas a gente cobra de quem acredita, né? Por isso que é importante fazer o que vocês fazem, estar sempre pesquisando, visitando fornecedores, indo nas feiras, para atualizar, né? Muitas vezes, para acertar uma tecnologia, você tem que testar 9, 8, e isso é muito comum no dia a dia do 9 de julho, e esse é um dos motivos pelo qual eles têm recebido muitas visitas e se tornaram um exemplo nesse ponto. Indo para a nossa próxima pergunta. Quais os desafios de se implantar um projeto com o hospital em pleno funcionamento? Então, não dá para tirar todos os funcionários, não dá para remover todos os pacientes. Essa pergunta é boa, viu? É como se trocasse um pneu. Pneu com o carro andando. Não só para o projeto de água, viu? Acredito que todo mundo sabe, qualquer projeto em hospital, ele não para, não vão te entregar a ala do hospital para que você trabalhe. O mundo não é perfeito. Então, o desafio é justamente esse, é você fazer o projeto, fazer o piloto, fazer a implantação com o paciente no leito. E como que faz isso? Você tem que ter muita parceria com a equipe de gerenciamento de leitos, você tem que ter muita parceria com a equipe da hotelaria, equipe de governança, equipe do CCIH,
Porque você tem que encaixar, e claro, com a empresa que você também contratou, porque ela vai trabalhar em horários não comerciais. Hospital é isso, é trabalhar em horários onde não, não incomode o paciente. Então, muitas vezes é em feriado, em mudança em vaga de leito. Então, isso tudo tem que acontecer com todos esses parceiros, porque do contrário você não consegue, porque o hospital não para. O centro cirúrgico não para, pronto-socorro não para, unidade de internação não para. A gente tem que fazer isso com esses parceiros. Muito bem. Nós temos 70 cases de sucesso na área da saúde, falando só de eficiência hídrica. E a gente não consegue atender o país inteiro. Então, nas palestras, nas aulas, eu sempre dou algumas recomendações. Mas escolher o parceiro certo, que entenda a dinâmica da área da saúde, as suas particularidades, é importantíssimo. Porque uma coisa é a indústria, outra coisa é uma universidade, uma coisa é um shopping, outra coisa é um hospital, que é um mundo à parte, né? Então, a gente tem preocupações, por exemplo, com a temperatura de água que sai do boiler. Se for abaixo de 60 graus, você pode ter problema com legionela. A necessidade de um usuário como paciente é diferente de um médico cirurgião. Concorda, Edilson? Sim, o arejador a torneira de um centro cirúrgico é diferente de uma torneira de uso comum no pronto-socorro ou no corredor de unidade de internação. Então, tem que ter muita atenção para que você não adote um padrão e esse padrão afunde o projeto. Então, cada área tem suas especificações e você tem que tomar um certo cuidado com cada gestor da área. Que um detalhe que você desrespeitar pode gerar um problema e, como você falou, queimar todo um projeto, né? Precisa ter um parceiro que entenda essa dinâmica de hospital, entenda as dores que o hospital tem, porque é diferente da indústria que você controla muito a produtividade. Num ambiente como esse que o Edilson está falando, um ambiente de saúde, muitas vezes tem que manter um funcionário parado, esperando a alta de um leito para você conseguir ocupar, né? Isso mesmo. Que tem alguns processos que você tem que respeitar e você não pode entrar, até porque tem a preocupação principal é a experiência do paciente, né? Então, dando continuidade aqui, Edilson. Quais são os aprendizados sobre o desafio? Quais os aprendizados sobre o desafio de conquistar e manter a economia? Essa é uma boa pergunta. É um grande aprendizado mesmo, porque e é engraçado que o Wagner se lembra que quando a gente finalizou o projeto, falei, Wagner, você finalizou, deixa aqui comigo que agora vamos manter. E aí, 9 meses depois, a conta começou a aumentar. Falei, opa, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu com o projeto? E aí a gente foi entender também que foi um aprendizado mesmo, tá? Que não é só implantação, tem que ter a cultura de manter o sistema, manter os itens, porque a gente tem muitas questões envolvidas. Manutenção, vandalismo, furto, tem todos esses aspectos que a gente só foi aprender quando viu o gráfico começar a subir, né? Novamente. Então, implantar necessita de manutenção. Precisa manter o sistema em funcionamento. A gente fechou uma parceria também agora, inclusive, os ganhos agora de 2018, foi que a gente percebeu isso, fechou um contrato de manutenção, 2 vezes por mês o Wagner está com a equipe, eles avaliam, eles monitoram, né, ponto a ponto, vai por bloco, e no final me gera um relatório, olha, tal local, a gente percebeu que os dispositivos frequentemente não estão instalados, ou tais locais os dispositivos precisam de manutenção porque tem sujidade. Então isso é importantíssimo para que o teu projeto também não vingue, né? Então precisa manter o projeto. Manter o projeto também é um desafio. Muito bem. O case do Hospital 9 de Julho ele é compartilhado com 9 universidades. Existe uma metodologia que a gente utiliza em eficiência hídrica que a gente aprendeu no hospital, que chama-se perda de não qualidade, né? O que isso significa? Implantamos o projeto, chave na mão, ele não foi previsto uma continuidade, e aí você economiza logo de cara entre 27% e 28%, e após 10 meses você vê que essa economia foi diminuindo, porque às vezes um ponto ou outro com vazamento oculto pode consumir toda a economia de outros quantos mil pontos você falou? Mais de 1.570 pontos. Mais de 1.570 pontos, né? Então você tem que equilibrar. Eu vou dar um exemplo, explicando pelo lado da razão e explicar pelo lado da emoção. Levanta a mão aqui quem é casado. Estou bem, metade mais ou menos, né? Então o que a gente aprendeu com isso? Que conquistar é fácil, o difícil é manter. Então casar é muito fácil, né?
vai lá, vai morar junto, o começo tudo é maravilhoso, né? Mas o manter que é difícil, né? Principalmente que é quando a gente fala de pessoas, médicos, engenheiros, técnicos, mas atrás de todos esses cargos tem seres humanos, tem crianças interiores aí e tem que trabalhar isso como um mantra, porque, como eu citei, a nossa cultura é da abundância. Então, a gente está sempre lembrando que tem que economizar. Mesmo eu que eu vivo a sustentabilidade aí o dia todo, pregando, trabalhando com isso, eu tenho vontade de pegar a segunda e a terceira folha de papel na hora de secar a minha mão. E esse é o papel das comunicações visuais, nos lembrar, ver a arvorezinha para frear, né? Então, eu queria que o Edilson falasse um pouquinho sobre a comunicação visual que tem lá, né? Tem no chuveiro, na descarga, torneira. Percebemos que também não é só implantar, precisa comunicar, né? Então, depois da instalação, depois do projeto pronto, a gente fez um trabalho de mostrar mesmo, né? Torneira eficiente, do chuveiro, quanto tempo no banheiro, no chuveiro, quanto que te gera. Então, isso parte de educação, isso mexe muito também com o seu emocional, né? Você fala, poxa, vou ficar mais de 5 minutos, 10 minutos no banho, para quê? Né? Olha o tanto de água que eu vou desperdiçar. Isso até na nossa casa a gente pensa nisso, né? E a gente compartilha com familiares também. Então, partindo aqui para a nossa próxima pergunta, quais as metas hídricas do Hospital 9 de Julho para o segundo semestre de 2019? Então, quer dizer que vem mais desafio por aí, Edilson? Vem mais desafio e em primeira mão, até comentar com vocês, agora em janeiro iniciou também um projeto dentro do hospital que se chama Hospital Sustentável. Então, são várias frentes, economia de papel, inclusive a gestora do projeto está até aqui com a gente prestigiando a palestra. Tá? Como que ela chama? Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Uma salva de palmas para a Cíntia. Por favor. Gente, quando você pega o Edilson, pega um projeto desse e vai levar à frente, é a sua cabeça como um profissional que está prêmio, né? Quando dá certo, é tudo muito maravilhoso, mas se der errado, é um baita de um problema, né? Então precisa de muita coragem, parabéns. Então, nesse projeto, além de água e energia, tem vários assuntos, então redução de papel, lavanderia, são vários pontos, telefone. Então, assim, o Hospital Sustentável é um projeto voltado para as despesas, realmente, então eu faço parte com água e energia. Tá? E falando do nosso, o que a gente pretende agora para o segundo semestre, a gente sabe que a gente já trabalhou muito, a gente economizou muito, mas a gente sabe que ainda pode melhorar. E o que a gente percebeu é que hoje a gente consegue atuar na torneira, no vaso, porém no chuveiro a gente atua, mas a gente não consegue limitar o tempo de banho, claro, do colaborador, do paciente. Isso a gente não vai conseguir limitar. Só que a gente vai melhorar isso. Então, recentemente eu estive lá na WEnergy, ele trouxe uma tecnologia muito bacana. A gente vai começar um piloto, que é uma ducha 75% mais eficiente do que a gente já utiliza hoje, que já é econômica. Então, a gente vai estar fazendo um piloto com uma ducha 75% mais econômica. A gente está esperando, vai começar um piloto recente aí. A gente está sendo conservador nesse primeiro momento, a gente está imaginando uma redução entre 15% a 20%, beirando 400 a 500 mil de redução, isso a gente falando em reais, tá? 500 mil reais no final do ano em relação ao projeto. O projeto novo está crescendo junto com o projeto do Hospital Sustentável e eu espero, na próxima hospitalar, estar voltando aqui para falar para vocês que o projeto e o quanto que a gente conseguiu economizar, tá? Muito bem. Para se fazer essa melhoria contínua, às vezes não precisa pensar assim tão fora da caixa. Às vezes é trabalhar, melhorar os fundamentos, né? Então, você está falando do chuveiro. Teoricamente, é uma solução simples, mas você pega num gráfico pizza de rateio de um hospital, é a parte que mais consome água, aí, se não tiver lavanderia, né? E aí vem torre de resfriamento, de ar-condicionado também, né? Mas compartilhar um pouquinho. Existe uma tecnologia de IoT que permite o monitoramento de água e você lê os hidrômetros sem ter que levar um ponto de tomada. Então, dentro já tem uma bateria de lítio que, por uma atualização a cada 5 minutos, você troca essa bateria uma vez a cada 2 anos. Essa tecnologia usa a rede Sigfox, que ela foi concebida para sonar de submarino. Então, você instala lá no hidrômetro e não precisa fazer uma obra ou levar a infraestrutura até ela. E vai permitir com que a gente expanda a medição setorial que o Hospital 9 de Julho tem. Uma tecnologia 10 vezes mais eficiente, 10 vezes mais em conta para investir também, porque você não precisa ficar pagando o chip de dados para
para operadora, nenhum chip não pode falar o nome da Vivo, da Claro, da TIM, mas em GPRS você tem que pagar a continha lá. Então não vai precisar, ela é mais em conta e ela permite com que você monitore em mais pontos. Então o sistema ele te avisa se o consumo ultrapassar a média que tem um vazamento, mas ele te aponta em qual área do hospital está esse vazamento. Quando você tem um hospital pequeno, é muito fácil você localizar, mas um hospital no porte do 9 de julho, que cresceu o que ele cresceu, não é fácil achar um vazamento, né, Edilson? Nem um pouco. E um vazamento, ele pode realmente colocar o teu projeto a perder. Então, hoje a gente já possui uma central, a gente monitora hidrômetro, reservatórios, a gente já monitora o consumo diário do hospital, porém o Wagner vem com essa tecnologia, a gente vai fazer um piloto lá também, que é justamente para a gente conseguir mapear todos os pontos, né? Igual ele falou, quando o hospital é menor, é muito mais fácil de trabalhar. Hoje, o 9 de julho, com várias entradas, várias ramificações, então a gente precisa ter isso na mão para não fazer o projeto se perder, né? E, claro, tudo isso e treinamento e conscientização com colaboradores, médicos, todos, porque, repito, a gente tem que trabalhar muito com conscientização, porque é normal, é natural, a gente esquece depois que está implantado e a gente acha que não dá para melhorar e a gente começa a relaxar novamente. Então, tem que ter treinamentos. Inclusive, é uma parceria que a gente tem. O Wagner, logo tem mais uns treinamentos que ele vai ministrar lá no hospital, para toda a equipe médica, para colaboradores. Então, é um ponto aí que eu deixo para todos, tá? A Kátia do Agacor, que está por aqui, ela fez a fórmula direitinho, né? É sustentabilidade mais inteligência emocional igual a sustentabilidade humana. Então, tem que envolver as pessoas. Mas antes de você chegar falando, olha, você tem que economizar, tem indicadores, tem metas, a nossa estratégia é elevar o nível de consciência das pessoas, disponibilizando as informações que ela não tem, né? Albert Einstein já falava, a mente uma vez expandida jamais retorna ao tamanho original. Então, depois que ela é impactada por uma sequência de imagens, informações, e descobre que, por exemplo, 45% da maior parte da África não tem acesso a nenhuma fonte de água potável, ele é o berço das principais doenças do mundo, não tem mais como você ver uma torneira pingando e reagir da mesma forma, né? Em relação à pesquisa tecnológica, quais são as novidades? Então, a gente acabou de complementar na última pergunta, que seria essa ducha ultraecológica. A gente fez um software que ele é pensado para o gestor, então você consegue conferir o widgets, gerar telinhas e compartilhar dados que divide o consumo pelo número de leitos e personalizar para o dia a dia do gestor, da hotelaria hospitalar, da manutenção, da infraestrutura, e isso é muito bacana. E aí eu fui até o Vale do Silício me inspirar, visitar algumas empresas como o Google, a Tesla, a Apple, e no hotel onde eu me hospedei, que eu sou honesta do Vale do Silício, tinha essa ducha que agora o 9 de julho está testando. Então, às vezes, na vida você mira no pato e acerta o ganso, né? Nada é por acaso. Física quântica, você está na frequência ali de buscar uma melhoria e ele contribui, o universo contribui para isso, né? Então, vamos ver se tem mais alguma. Essa era a última. Saber agora se alguém gostaria de compartilhar. Então, acho que foi bem esclarecedor, ninguém levantou a mão, nenhuma pergunta. Temos uma aqui, pedi para o professor Marcelo Boeger. Vai ser aberta uma unidade no 9 de julho em Guarulhos, né? Aí eu gostaria de saber se vocês já vão implantar essa nova tecnologia lá na nova unidade do hospital. Bom, 9 de julho, pode ser que o nome seja parecido, porque hoje o 9 de julho faz parte da rede IMPA, e são 2 hospitais em São Paulo, 2 no Rio e 2 em Brasília. Eu não estou sabendo desse de Guarulhos. Pode ser um novo aí. Tá? Mas em Guarulhos ainda não tem prospecção, não. Mas aproveitando, mesmo não sendo um hospital da rede, você permite que eles vão lá visitar? Mesmo não sendo hospital da rede, as portas estão abertas para conhecer a tecnologia, ver o funcionamento, e desejo que esse já nasça com essa tecnologia. Tô bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu acho que é isso. Então, aproveitar, tem uma imagem aqui para a gente partir para encerramento, que tem uma frase muito legal. O verdadeiro poder para promover as mudanças necessárias reside no amor pelas gerações futuras. Eu gosto muito dessa frase, até porque é uma frase minha. Mas aqui é um reconhecimento ao grande padrinho da sustentabilidade, que há 10 anos atrás foi a primeira vez que eu vim aqui na Hospitalar,
compartilhar a minha experiência. E o grande padrinho da sustentabilidade na área da saúde no Brasil é o Marcelo Boegger. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos economizar o equivalente a 17 milhões de reais em contas de água no último ano. Isso dá para abastecer 40 mil caminhões-pipas, 790 piscinas semiolímpicas, ou, como eu falei, abastecer 42 dias da cidade com o maior IDH do Brasil, que é São Caetano. E isso só foi possível graças a alguém que se expôs, deu um passo à frente e acreditou. Então, eu trabalho com engenharia, com sustentabilidade, com a questão humana, mas eu quero dizer que, antes de tudo, eu sou hotelaria hospitalar e eu tenho muito orgulho de falar isso, graças ao meu grande professor aqui, Marcelo Boegger. Queria pedir uma salva de palmas para ele e para o Edilson também. Então, é isso. Então, vou fazer a última pergunta aqui para o professor Marcelo Boegger, que é pioneiro nos eventos dele. Nós prevemos a crise hídrica, avisamos, a população ficou sem água, pagou multas aí de 40% a 100%, e ele cansou de dar espaço para a gente falar isso, né? Então, eu queria pedir para ele encerrar e depois ele já chama o Capitão América para fazer o sorteio do tablet, então não vão embora. Queria agradecer a participação dos dois nessa importante missão, né, que tem por trás aí de um trabalho que, obviamente, o dia a dia é manutenção, é subir em telhado, é entrar em cada unidade, regular a pressão e olhar para dentro, né, e dar conforto ao cliente, aí toda a equipe operacional. Mas, de verdade, por trás tem uma missão muito maior. E o que eu acho importante, eu acho que a W Energy consegue chegar nesse patamar, assim como o Hospital 9 de Julho, que é referência, também que eu tenho muito carinho, porque tem propósito. E eu sempre digo, eu tive o prazer de treinar a equipe do Wagner e também do 9 de Julho há muitos anos atrás, mas com a equipe do Wagner a gente faz um trabalho constante, né? E você chega hoje para qualquer colaborador aqui de Azul, aí, da W Energy, que está por aí, e pergunta, o que você está fazendo? Né? Ele pode estar rosqueando lá um parafuso, pode ser a menina que limpa o banheiro do escritório. E todos têm em mente que eles estão salvando o planeta, né? Isso é muito importante, né? Porque não é a tarefa, é o resultado do que ele faz. É o equivalente a chegar no hospital e a auxiliar de higiene saber que ela está controlando a infecção hospitalar e não limpando o vaso, né? Então, essa quantidade de piscinas olímpicas e de reservatórios, caminhões-pipas e todas essas analogias são feedback importantes para as equipes que produzem. Porque a gente só consegue ir para frente quando a gente tem reconhecimento e resultado. E isso acontece das duas empresas aqui presentes, não é à toa que são referências nos seus mercados de atuação. Então, não é por acaso que as coisas acontecem mesmo, né? Parabéns por estarem lidando tão seriamente com um assunto tão importante como a sustentabilidade para todos nós que estamos aqui. Também tenho vontade de puxar a terceira folha do papel higiênico, também tenho vontade de não descer e buscar o papel do lixo quando cai no chão, mas, infelizmente, a gente não pode estar se furtando da nossa responsabilidade, né, enquanto cidadão desse planeta, e ainda mais num país como o nosso, né, que tem a sensação de abundância em relação aos recursos hídricos e elétricos e eólicos e tudo mais que a gente tem de verdade de bom aqui, mas que facilmente pode esvair entre os nossos dedos, né? Então, novamente, gostaria de agradecer. Por favor, presente a lembrancinha dos nossos queridos convidados. Salva de palmas para os dois. Obrigado, pessoal.